Aleluia. Cumprimento a igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor, amém? Estenda suas mãos para cá, vamos pegar o nosso porta-voz na mão do Senhor. Deus santo, Deus glorioso, aqui está, Senhor, a tua boca na terra, Senhor. Ó Deus, usa o teu profeta hoje, Senhor. Ó Deus, te pedimos, Senhor, que o Senhor, através dele, Senhor, venha trazer o alimento que nós precisamos, Senhor, para dar continuidade nesta semana, nesse mês, Senhor. Ó Deus, que o Senhor use o teu servo, Senhor, porque sei que o Senhor já entregou a ele, e ele só vai transmitir, Senhor, para a tua igreja, Senhor, esse mocotó santo, fresquinho para nos alimentar. É o que te pedimos em nome de Jesus, amém. Glórias a Deus. Nós A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. A presença de Deus no meio da igreja é notória. Aleluia. Pode se desligar. Glórias a Deus. Estamos alegres, estamos felizes por mais uma oportunidade. Jesus nos concede, né? Deus está agindo no meio dos louvores, como falou o pastor Vanderlei, porque Ele habita. Deus, Ele gosta de ser adorado, Ele é digno de ser adorado. Para isso Ele nos fez, para a adoração da Tua glória. Aleluia. Olha, glória a Deus. Se o inimigo pensou que nós nesta noite não estivéssemos na casa de Deus, ele foi confundido. Amém? Conseguimos confundir o inimigo, né? Glória a Deus. Como foi louvado aqui, ó, o inimigo ele tenta laço e embaraço para nos derrotar, para nos confundir, mas nessa noite ele foi confundido. Amém? E a gente tem que fazer isso, irmãos, confundir o inimigo. Amém? Eu te convido a você abrir a tua Bíblia no livro de Reis, segundo Reis, capítulo 4. Capítulo 4. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 38. Capítulo 4, versículo 38. No livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 38. Todos acharam? Digam amém. Amém. Maravilha. Glória a Deus. Está lendo. E voltando Eliseu a Gilgal, e havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença. E disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faz um caldo de erva para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo a apanhar erva e achou uma parra brava e a colheu, dela a sua capa cheia de coloquitidas, e as cortou na panela do caldo, porque as não conheciam, e assim tiraram de comer para os homens. E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram, disseram: homem de Deus, a morte na panela. Não puderam comer. Porém ele disse: traz, pois, farinha. E deitou-a na panela e disse: tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Amém? Glória a Deus. E conhecer os ingredientes, hein? Podendo assentar. Rapaz. Aonde tem um
uma mulher ou um homem de Deus tem solução. Aleluia. Amém? Amém. Se você veio nesta noite, neste lugar, para resolver algo em sua vida, quero te dizer, no nome de Jesus, saia daqui crendo a solução para o seu problema, a solução para esta causa que você está vivenciando. Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Se não temos, amém. Estava aqui ouvindo um dia pela manhã na consagração sobre as lutas. Se nós dissermos que não estamos passando em uma luta nesses últimos dias, então glória a Deus por isso. Mas nós estamos em luta. Estamos em luta, né, pastor Sérgio? Estamos em luta. Enquanto tivermos nesta terra, nós estaremos em luta. Olha o que acabamos de ler. Lemos aqui que o profeta Eliseu, quem é Eliseu? Aquele que foi o sucessor do profeta Elias, que caminhando com Elias, não ousou se ausentar da tua presença, enquanto o profeta Elias não o abençoava. Ainda tinha alguém que tentava tirar até o foco do Eliseu, dizendo que o Deus de Elias ia tomar, aleluia, ia o arrancar, ia o arrebatar. Mas Eliseu, em todavia, ele disse: eu já sei, fique calado. Amém. Aleluia. Confundindo o inimigo. Aleluia. Ele confunde o inimigo. Glória. Eu sei, quando alguém vier lhe falar alguma coisa acerca do que você está passando, aleluia, ou o que você irá passar, diga para ele: eu já sei, fique calado. Porque tudo que nós, servos de Deus, passamos aqui nessa terra, Jesus falou para nós. Nenhum momento Jesus não nos enganou quando Ele nos chamou para andar com Ele, para caminhar com Ele, para o servir em verdade e em sinceridade. Jesus nos escondeu nada. Então, se nós estamos passando alguma luta, alguma dificuldade na vida, está escrito na Bíblia e a gente sabe. Não adianta querer fazer de desentendido, porque a gente sabe. Aqui está a revelação de Deus para a nossa vida. Então a gente não precisa se preocupar. O pastor Vanderlei leu aqui no Evangelho que Jesus estava falando acerca dos acontecimentos. Então ele diz: é mister que isso aconteça, e virão alguns que tentarão confundir você, enganar você. Aleluia. Meu Deus. Então, se vier tentar te enganar, fala assim: já sei, fica quieto. Glória a Deus. Eu pedi até a minha esposa para pregar no meu lugar hoje, pastor Vanderlei, mas ela não quis. Até porque prega até melhor do que eu não sei pregar. Mas aqui nós estamos ouvindo uma história que o profeta Eliseu, ele volta novamente a uma cidade chamada Gilgal. Ele volta, e nessa volta do profeta tem problema. Que problema? Fome. Talvez na primeira estava tudo tranquilo, mas na volta, ou seja, a segunda, a Bíblia não diz quantas vezes, mas fala que ele volta à cidade, e quando ele volta, ele encontra problema.
Por isso que aonde há homem de Deus e mulher de Deus, se tiver problema, tem que ter solução. Tem que ter solução. Tem que ter solução. Eu creio. Aleluia. Aleluia. Uma vez, chegando em casa, numa quarta-feira, vindo do trabalho, muito cansado. Muito cansado. Aí uma senhora está lá no meu portão, rapaz. Eu falei, meu Deus, que mulher é aquela? Já via olhando, que mulher é aquela? E ela, oi, boa noite. Eu falei, boa noite. Estou querendo falar com o senhor que mora aqui nesse condomínio. Aí eu falei, quem será? Ele é um pastor. Aí eu falei, pastor? Só tem eu. Meu Deus, só tem eu. Aí ele é um pastor, como é que ele é? Um escurinho. Ai, escurinho. Cara, o que eu falo? Me manifesta ou não? Aí eu falei, pois não, que desejo. É que o meu sobrinho, a minha mãe pediu para que viesse procurar ele aqui. Porque o meu sobrinho está desde 4 horas da tarde endemoniado. Desde as 4 horas da tarde endemoniado. A mulher falou assim. Aí as minhas pernas, irmão, diante do Senhor, minhas pernas bombearam. Eu falei, já tinha gente ido lá, pastor Sérgio, e não resolveram, irmão. Não resolveram. Meu Deus, o que eu faço? Aí eu falei, tudo bem, seu coração está aquela. Desde 4 horas da tarde, o rapaz está endemoniado. Eu imaginei muita coisa naquela casa, gente. E cansado que eu estava. Eu cheguei em casa, falei, espera um minutinho para me guardar minha bolsa. Ela me esperou, fui lá. Graças a Deus a família estava toda em casa, todo mundo tinha chegado. Quando eles chegam em casa, normalmente eu chego depois, sou um dos últimos, às vezes a Caribe, e eu agradeço a Deus porque eu encontro todos sãos e salvos. Amém. Eu louvo a Deus. Aleluia. A minha família está em casa, porque a gente sai pela manhã, ninguém se vê, só se vê à noite. Só à noite que a gente se vê. Saiu pela manhã e só à noite. Aí eu falei, gente, fica ligado aí em oração, porque eu vou ali resolver uma situaçãozinha ali. Aí elas, amém. Eu falei, amém. Não queria ir, gente, mas eu fui. Chegou lá, estava lá o jovenzinho lá sentado, gente. Misericórdia, pastor Carlos Rex. Tristeza, irmão. Então você que está aqui dentro nesta noite, neste tempo, com a mente sã, gozando de uma saúde, louve ao Senhor. Aleluia! Louve ao Senhor. Glória a Deus. E ali eu cheguei, comecei a conversar com a família primeiro, conversando o que houve e falando. E no meio do caminho, irmão, o pastor da sua igreja estava indo lá. Estava indo e ele tomou lá o quarto lá, eu deixei ele. E fiquei conversando para saber primeiro, né? E tal. E, irmão, o pastor está lá na luta, cara. E o menino nada, não sai, não largava. E depois chegou mais 3 pessoas com azeite. Eu falei, meu Deus, azeite não expulsa demônio. Azeite é para ungir. Ungir enfermo, que a Bíblia diz. Tem uma garrafa de azeite. Vamos, usou o garoto. Eu falei assim, Jesus. eu estou lá precisando da família. E para a glória de Deus, irmãos, quando foi me dada a oportunidade, o Senhor me deu autoridade. O Senhor me deu autoridade para expulsar o demônio que estava naquele menino. Aleluia! O Senhor. Glória a Deus! Aleluia! Eu orei, fiz confessar, né? Aceitou a Jesus. Se não tinha confessado, mas diante dali aceitou.
Aí sabe o que aconteceu? A casa estava cheia. Quando o menino foi liberto, aí falou: pastor, ora aqui, ora aqui, ora aqui. Eu falei: agora vou ter que orar todo mundo. Glória a Deus. Como Jesus falou, se não vê o milagre, não vai acreditar. É verdade, aleluia. Jesus falou: se não ver o milagre, eles não vão acreditar. Deus, aleluia. Mas teve um senhorzinho que foi mais ousado, falou assim: aleluia. Senhor, mas me ajuda na minha incredulidade. Aleluia. Talvez você não viu o milagre, para que sirva Jesus como teu Salvador. Talvez por causa de alguma dificuldade, por falta de fé, mas Jesus está aqui. Aleluia. Para te ajudar. Glória, glória, Senhor, glória. eu estou falando de coisas aqui que eu não estou vendo. Então peça a Jesus para que Ele te ajude a você ver com o teu olho da fé, com os olhos do coração. Deus. Aleluia. Oh, louvado seja Deus. Bendito seja o nome santo deste Deus maravilhoso. Então o profeta voltou à cidade. E voltando à cidade, ele estava ensinando, porque a Bíblia nos revela que estavam todos lá sentados e o ouvindo. Aleluia. A Bíblia nos fala da escola de profeta. Isso já vem do tempo de Elias e Eliseu. Então eles estavam ouvindo o profeta. E naquele tempo, irmão, não tinha, aleluia, fome da palavra, mas tinha fome da comida. Mas a Bíblia diz que haverá tempo que nós, aleluia, passaremos por fome da palavra, não fome da comida. Meu Deus. Aleluia. Aleluia. Uma vez os discípulos perguntaram a Jesus: Rabi, come? Aí Jesus falou: a minha comida é fazer a vontade do Pai. Aleluia. Ele é o próprio alimento, Ele é a própria comida, Ele é a própria água, Ele é aquilo que nós precisamos, Ele é o mais desejado. Ainda que o profeta Isaías falava nas suas palavras que nele não viam formosura, não via beleza, para que o desejavam. Comparado como uma raiz de uma terra seca. Era assim? Aleluia. Mas tinha palavra, e o profeta estava dando palavra. E o profeta estava ensinando palavra, e o profeta estava fortalecendo palavra, em meio à crise de fome para aquele tempo, mas eles estavam ouvindo a palavra. Aleluia. Eles estavam recebendo a palavra, eles estavam se alimentando da palavra. Aleluia. 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 Glória, glória, glória a Deus. Parece que Santo é o teu nome, Senhor, aleluia. Aprende com Jesus quando estava lá no deserto, na multiplicação do pães e peixes. Mas Eliseu dá uma ordem: olha só, prepara um caldo aí para os filhos dos profetas. Não vou preparar para qualquer um não, gente. Olha só, prepara um caldo para os filhos do profeta. E a Bíblia diz que um resolveu sair e foi catar a erva. E chegando lá, catando a erva que não conhecia, achou uma coisinha ali diferente, e cortando tudo junto, jogou na panela e fez um caldo. E no momento que o caldo preparado, ele começa a distribuir o caldo, e percebendo alguém, gritou, como diz o pastor Sérgio, em alto
panela. E agora? E agora? Quando se fala nessa palavra morte, parece que é desespero, mas nós lemos aqui na Bíblia que o profeta, ele não perde o controle. Oh, glória! Aleluia! Meu Deus, aleluia! Ele não se desespera. Meu Deus. Automaticamente ele diz: põe farinha. Aleluia! Glória a Deus. Põe farinha. E diz a Bíblia que colocando farinha, cessou o mal. Aleluia. Ei, qual o mal que te aflige? Aleluia. Qual o mal que te aflige? Aleluia. A Bíblia está nos trazendo uma solução para combater o mal. Aleluia. Acabou o mal, meus irmãos. Cessou o mal. E todo mundo pôde comer e matar a fome. Imagina. Aleluia. Se sou eu, naquele momento, entro em desespero. Joga fora. Já estava pronto o caldo. Jogava no lixo, né? Não serve não, joga fora. Meus amados, mas o que Deus falava comigo a respeito desta palavra é que alguém ousou a falar. Alguém ousou a gritar. Alguém ousou a avisar. É, aleluia. Homem de Deus, a morte na panela. Nós somos aquele que Jesus chamou para proclamar a boas novas. Se eu como e passo mal, e eu sinto, não, se eu comi e passou mal, você vai passar mal. Ah, tu vai ter que sentir a mesma dor. Eu vou ficar quietinho ali, olha, me torcendo, mas você vai sentir. É só isso. Alguém gritou: para. Epa, para. Calma aí, para. Aleluia. Para. Ô, glória. Tem problema aí. Aleluia. Aleluia. E se tem problema, onde há homem de Deus tem solução. Glória. E o homem de Deus manda colocar farinha. Põe farinha. Glória a Deus. Aleluia. Eu me lembro que no tempo glória. de Elias, a mulher, a viúva de Sarepta, ela, quando estava diante do profeta catando a lenha, ela falou ao profeta: a sua serva não tem nada, nós estamos aqui catando uma lenha e vamos fazer um bolo, aleluia, porque amanhã, sabe o que vai acontecer? Vamos morrer. Aleluia. Aonde há morte, aonde há morte, se tem homem de Deus, tem vida. Aleluia. E o profeta fala assim: não vai não, senhora, vai não. Quem falou isso? Foi o diabo, é mentira dele. Aleluia. Aleluia. Vai não, minha irmã. Vai não, meu irmão. A solução vai mudar lá no Ô, teu lado. glória. Vai mudar. Ah, é problema no casamento? Põe farinha. Ah, é o filho que está perturbando lá? Põe farinha. Aleluia. Ah, porta de emprego? Põe farinha. Aleluia. 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 Glória a Deus.
profeta diz à mulher e fala assim: Elias, ó mulher, Deus. vai lá e Aleluia. prepara um bolo para mim. Deus maravilhoso, Faz aleluia. dois, um para mim e um para você. O que você precisa fazer? Oh, Deus bom, Senhor. Mas eu vou te falar uma coisa, hein? Aleluia. A farinha da panela não vai acabar, e nem o azeite da botija. E a Bíblia diz que viveu a mulher por muitos dias. Mas ela não falou que ia morrer, mas a Bíblia falou que ela viveu por muitos dias. Oh, maravilha de Deus, aleluia, aleluia, louvado seja o nome santo. Glória a Deus. O profeta Elias aqui faz diferente. Ele não desperdiça o caldo estava contaminado, mas ele põe a farinha. Pastor, por que você está falando de farinha? Porque farinha me lembra trigo. E por que um trigo? Trigo me lembra de alguém. Glória a Deus. A Bíblia diz que quando houve no livro de Gênesis, o casal que quando Deus fala com ele, fala assim: olha, vocês vão tomar conta de tudo isso, mas aquela árvore, aquela ali, olha, que tem aquela fruta ali, vocês não comem. Ok? Tudo bem. Mas a Bíblia diz que veio o inimigo e confundiu a cabeça do casal. E a Bíblia diz que quando comeu, gerou a morte. E sobre a morte que veio sobre eles, nos atingiu. Mas a palavra de Deus também nos diz que Deus, Ele muda a nossa história com uma sentença que Ele traz para aquele casal e profetizando através de uma mulher que nasceria que esmagaria a cabeça da serpente. Então, através do homem que veio o pecado, Deus também, aleluia, lançou através de outro homem para aniquilar o pecado, Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz, irmãos, que quando Lázaro já estava há 4 dias de morto, Jesus diante do túmulo, aleluia, grita com alto e bom tom: Lázaro, venha para fora. A morte não tem poder sobre o Filho de Deus. O pão vivo, o pão sem fermento, aleluia, aquele que veio para tirar o pecado do mundo, aleluia, aquele que há de ser, Jesus Cristo. Irmãos, a morte, ela está vagando em todos os lugares, mas naquele momento a morte entrou na igreja. A morte entrou na igreja, porque alguém gritou: a morte na panela. Mas tinha homem de Deus, aleluia. Alguém anunciou: você que o Senhor chamou, escolheu para anunciar boas novas, para declarar, aleluia, como boca de profeta, aleluia, para avisar aonde tem veneno, para que não estrague o restante, ou morra a maioria, ou morra todos. Aleluia. Mas antes que o mal se espalhasse, alguém se manifestou, não fez comigo, como agiu com aqueles 2, 3 que estão sentados ali. Aleluia. Eu simulei aqui como se eu sentia a dor e vocês 3 também vão sentir.
alguém teve coragem. E Aleluia. quando se fala em panela, fala em cozinha. E quando se fala em cozinha, irmão, não é qualquer um que entra na cozinha. Então nós temos que ter o cuidado quem a gente permite que entra na nossa cozinha, no nosso íntimo, na tua intimidade. Porque em vez dele botar farinha, ele pode botar veneno. Tem pessoas que põem veneno. Olha, pastor Vanderlei, você não sabe o que eu vi. É verdade. Pastor, ó, eu vi lá, ó, fulano, Bertano. Põe farinha, irmão. Não põe Aleluia. morte. Glória a Deus. Aleluia. Se morre aquela penca de profeta, ali era remanescente, pessoas que estavam sendo preservados. No tempo de Elias, que vivia o rei Acabe, como o pastor falou daqui pela manhã, eles estavam matando todo mundo. Aí a gente, em vez de preservar, a gente ainda ajuda a matar. Aleluia. Fala, Aleluia. Jeová, aleluia. O que a gente está dando? Oh, Deus glorioso, O fala. camarada não sabia, não. Ele pegou qualquer coisa lá e colheu, catou, fez igual, jogou lá e aí, ó. Ele nem experimentou primeiro, ele deu, começou a servir. Mas alguém comeu e falou: para, homem de Deus, tem morte na panela. Aleluias. Aleluia. Meu Deus. Aleluia. Irmã fulana, Aleluia. você não sabe quem eu vi. Quem? Às vezes a irmã fulana não vigiando até esquece quem. Ah, irmão, não quero saber não. O problema é seu, você que viu, fica para você, resolve você. Ora por ela. É, né, pastor? Ora por ela. Senão traz morte, irmãos. É verdade. E a Aleluia. igreja do Senhor, ela tem que procriar. Aleluia. Ela tem que crescer. Aleluia. Ela tem que avançar. Aleluia. A igreja é isso: crescer e avançar. Aleluia. Crescer e avançar. Aleluia. Matavam o profeta, mas tinha profeta guardado no buraco, na cova. O Senhor, aleluia, estava preservando e guardando. Quando ele falou: ah, Senhor, mataram todo mundo. Mataram todo crente que é o absoluto. Mataram todo mundo. Agora buscam a minha alma para me matar. Tira a minha vida. Eu sou o último. Elias, quem te falou isso, rapaz? E Deus preparando o melhor para ele, irmãos. Deus preparando algo maravilhoso para ele. E ele ali mudando, chorando e pedindo a morte. Não sabia ele o que o esperava. Ó, carruagem. Aleluia. O presbítero Marco falou aqui, irmãos: suar na trombeta. Se o ouvido tiver apurado, aleluia. Isso. O barulho que Aleluia. está sobre esta igreja, Meu Deus. Alabaxando Arábia, ouça esta palavra que eu estou falando agora. Aleluia. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Às igrejas. Aleluia. Vai ficar a porta aberta, luz acesa, som ligado, ninguém vai entender nada. E as roupas de repente ficam tudo aí. Eu creio. Aleluia. Tudo aí. A família vizinha não vão entender nada, é? A igreja está acesa aí, o que houve? Aleluia. Irmão, eles vão entrar até para saquear, para pegar. Mas a igreja vai estar lá, mano. Aleluia. Oh, meu Deus. Deus glorioso, aleluia. Está aqui, eu quero não. Vou ficar aqui perdendo tempo. Aleluia, por isso aqui, ó. Eu tenho que rir para ele, eu tenho que rir para você. Eu tenho que rir. Aleluia. Eu tenho que abraçar vocês. Senão não sobe. Senão a morte, pastor Carlos Edson. Senão a morte, é verdade, irmão. Quando
Jesus, ou Deus, foi resolver a questão lá com Caim e Abel. E a Bíblia diz que o semblante de Abel caiu quando foi de Caim caiu quando foi aceito a oferta de Abel, ou seja, o teu irmão. Deus falou: por que o teu semblante caiu, cara? É teu irmão. Por causa de quê, cara? Não está alegre? Filho pródigo é a mesma coisa lá. Meu pai fez uma festa, nunca me deu nada. Esse cara aí estava lá, ó, quase morto, gastou tudo e veio. Irmão, que é isso, filho? É teu irmão, rapaz. Aleluia. Eu estava aqui orando a Deus, preocupado com ele. Ele estava lá perdido, teu irmão. Aleluia. Você não quer se alegrar com teu irmão com a festa, porque ele resolveu voltar. Jesus querido, aleluia. Poxa, Caim, que isso, cara? Que isso, Caim? Mudou o seu semblante? Olha, sabe o que acontece? Pecado já desaporta, ou seja, a morte. Então a morte está vagando. Entrou lá na escola do profeta. Mas alguém, irmão, teve o discernimento de falar: põe farinha. Aleluia. Põe farinha. Ah, não estou conseguindo resolver problema em casa. Meu marido está brigando, mas põe farinha, irmão. Põe farinha. Ih, meu marido está resistente. Põe farinha. Aleluia. É Jesus, irmão. Põe Jesus na causa. Põe Jesus no negócio. A história muda de verdade. Aleluia. Jesus é a solução. Gritou para lá: Lázaro, vem. Acabou a morte, vem a vida. Se está morrendo, tem solução ainda para a vida. Não morreu ainda. Aleluia. Aleluia, porque vai se entregar. Não morreu? A mulher falou: ó, já estou morrendo, profeta. Não tem nada, em casa está tudo seco. Que Deus é esse? Que Deus é esse provedor? Ele colocou a ver sim, mulher. Ele mandou até carne pelo povo para mim, pô. Ele mandou carne para mim. Eu que abri a boca, hein, mulher? Eu que abri a boca, eu que declarei, ó: chega, não vai chover. Concordo. Agora está ficando na prova, né? Aí Deus: não, vou te levar a um lugar. Fica ali. Aleluia. Vem os garçons servir. É assim que Deus faz. Deus te serve com o melhor. O Senhor vai te servir com o melhor. Não vai haver morte. Aleluia. Desde o momento que você põe Jesus no negócio. Ele é o pão vivo que desceu do céu. Aleluia. Ele é o nosso desejado. Oh, Deus Amém? maravilhoso. Aleluia. E que Deus te abençoe. Aleluia. Deus abençoe a tua Aleluia. família. Deus abençoe os teus filhos. Deus abençoe o teu celeiro, o teu trabalho. Deus abençoe a tua vida com saúde. Deus salve o teu marido, a tua casa, o teu filho. Deus entra com libertação. Aleluia. Ela manda lá sério. Oh, Deus maravilhoso. Aleluia. Poxa, Salva, Senhor. Vai deixar um problemaço em casa. Você não vai encontrar esse problema que você deixou em casa, porque Jesus já está resolvendo. Ele já entrou na causa. Receba em nome de Jesus. Deus está aqui. Receba. Aleluia. Talvez o diabo está falando assim: Fala, não, mostra e comprova. não, mentira, repreende ele. Oh, Deus glorioso. Aleluia. Estou ouvindo aqui é verdade. O que está entrando no meu coração é algo, que eu faço, aleluia, que eu vá lá está para. trazendo na minha vida a existência. Aleluia. A existência. Aleluia. Não haverá mais morte, mas haverá. Lamante que eu sou, praça que eu vá lavar. Veio para que nós tenhamos Oh, vida. Deus E maravilhoso, tenhamos em aleluia. abundância. Então receba a vida, receba a saúde agora. Aleluia. Aleluia. O médico falou que
última palavra do Senhor. Amém? Faça como o profeta. E não se desespera, não. A Bíblia diz que no discurso de Paulo, havia um Aleluia. jovem sentado em uma cadeira ou em uma janela. E naquele discurso o jovem parece que caiu, cochilou e caiu. E agora? Paulo não se desesperou. Foi lá e orou e trouxe a vida ao menino. Eita maravilha. Tem alguém nesta noite que ainda não conhece o pão da vida? O Deus que abre porta, fecha a porta. O Deus que cura, salva e liberta e dá salvação à terra. Tem alguém aqui nesta noite para que possa, aleluia, eu possa te apresentar Ele? Tem alguém aqui nesta noite que não conhece, que não tem Jesus como o teu Salvador? Aleluia, o Deus que multiplica farinha no teu celeiro. Aleluia, e quando tem farinha tem vida, tem azeite mais ainda. Não tem? Que Deus te abençoe. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, vamos levantar nossos dízimos e ofertas para